O Senado aprovou a regulamentação da reforma tributária que cria regras para as cobranças de novos impostos sobre o consumo. O texto do relator Eduardo Braga, senador pelo MDB do Amazonas, contempla pedidos de diversos setores econômicos, como a ampliação de benefícios ao setor imobiliário e redução tributária a serviços de saneamento, além de ajustes acordados com o governo federal. Agora a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A gente vai agora até Brasília falar com o repórter Ricardo Araújo. Boa tarde, Ricardo. Essa é a primeira parte, da proposta, mas o caminho ainda é longo, não é verdade? Bem-vindo. Olá, Priscila, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Pois é, só no Senado e o projeto de lei complementar, o 68, que é dos dois projetos de lei em torno da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, foram 6 meses. Ele ficou um bom tempo parado ali na Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta chegou ao Senado ali por volta de junho e julho, e só agora teve esse avanço, que, como você bem disse aí na entrada, está sendo aguardado por diversos setores da economia e com o agro também não é diferente. A gente sabe que a Frente Parlamentar da Agropecuária trabalhou intensamente para colocar e manter a proteína animal, a cesta básica, isso foi garantido. O óleo de soja foi retirado, mas no lugar dele se manteve o óleo de babaçu. Essa proposta ela foi aprovada por 49 votos a favor e 19 votos contrários. No caso da cesta básica, foram mantidos 22 itens, E, na opinião, teve uma repercussão muito boa junto às entidades representativas do setor produtivo e também dos parlamentares. No caso da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, considera que esse avanço vai ajudar no giro da economia por causa que simplifica um pouco os negócios, E nós conversamos com alguns parlamentares, no caso o deputado Sérgio Souza, do Paraná, e também com o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, que também é presidente da Frente Parlamentar das Cooperativas. Vamos conferir o que eles avaliaram aí dessa votação. Olá a todos, especialmente aqueles que nos assistem aqui pelo Canal Rural. Nós tivemos essa semana a aprovação no Senado Federal da reforma tributária. É o consumidor que vai pagar? Perfeito, já é assim hoje. Mas nós cuidamos de você, produtor rural. Nós cuidamos do pequeno e médio produtor rural, dando a ele a não tributariedade, não vai pagar imposto até 3 milhões e 600 de faturamento. Os insumos, a questão dos fertilizantes, e principal, minha gente, a comida mais barata, a cesta básica. Essa foi a grande luta da nossa bancada, da FPA, da bancada ruralista no Congresso Nacional. No começo da reforma tributária, havia toda uma disposição de tributar mais o agro, tá certo? Dizendo que o agro era menos tributado em relação aos outros setores da economia. Nós conseguimos quebrar isso. Nós tivemos aí primeiro o reconhecimento de que o produtor tem uma dinâmica própria, não deveria ser obrigatoriamente caracterizado como contribuinte, isso se tornou optativo e teve que ser reafirmado agora na regulamentação. Segundo, reconhecer a cadeia, particularmente a questão dos insumos, foi um embate muito sério agora, nesse momento da regulamentação. Ok para os fertilizantes, ainda a partir de uma lista para os componentes que fazem os defensivos, e nós precisamos preservar isso, vamos acompanhar isso no detalhamento, na lista que foi delegado depois ao Ministério, que possa ir refazendo e atualizando isso tão importante. Quero destacar também o conceito de integração, que foi muito importante mantê-lo e preservá-lo. Destacar também que aquelas propriedades abaixo de 3.600 renda ao ano, 3 milhões e 600, não terão tributação. Pois é, Priscila, mas não é só convergência que tem em torno dessa aprovação, não. Há quem diga que essa reforma tributária ela não vai trazer tantos benefícios como esperado por alguns setores, especialmente
para o agronegócio. Nós estamos aqui ao vivo, do outro lado da linha, com Carlos Dias, ele que sempre tem a participação e faz uma avaliação conosco nesses temas assim mais polêmicos, mais sensíveis. Carlos, uma boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Qual que é a sua opinião, a sua avaliação sobre esse projeto de lei complementar aprovado pelo Senado? A gente sabe que é uma das frentes que precisam avançar no Congresso Nacional. Bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Eu saúdo também a Priscila. Eu tenho uma visão totalmente divergente, né, com relação às anteriores manifestações, porque, na verdade, a economia é um sistema integrado. É um sistema integrado. Ele não é formado só pelo setor produtivo. E aquilo que se tira, por exemplo, de um determinado setor, como o governo não fez a sua participação em termos de redução de máquina pública, de gastos, etc., isso se transfere para outra parte da cadeia produtiva. Então, não existe essa tal economia que se fala. Então, nós estamos vendo uma inflação crescente, taxa de juros altas, né? Você vê, teve 1% no Copom, né? Anteontem a decisão, e nós estamos vendo que o país caminha, ao contrário do que se diz, para uma não simplificação, mas para uma complexidade tributária fortíssima, porque ela só cai naqueles que produzem e naqueles que consomem. Então, 80% do mundo faz o contrário, trabalha a questão de patrimônio e renda. Então, repito, o governo ele tem um peso efetivo sobre esse custo, né, tributário que nós vamos assumir, que está na faixa aí entre 28% a 30%, esse IVA novo, né, que está sendo proposto e que vai ser um dos maiores impostos do mundo. Então, eu repito, não existe essa questão de dizer que um determinado setor, incluímos na cesta básica a proteína animal, vamos desonerar a carne, sem dúvida é ótimo, mas isso não significa em absoluto que vai haver uma condição de ampliação de consumo, porque nós estamos vendo, por outro lado, uma política fiscal deficitária, constantemente o país crescendo sem endividamento, taxas de juros cada vez maiores, o dólar subindo. Então, independentemente de dizer que isso ajuda a exportação, isso é um fato negativo, ao contrário, porque o Brasil não vive só de exportação, ele vive nos insumos básicos da própria agricultura brasileira, ela importa, né? Por exemplo, no caso foi citado aqui dos fertilizantes, e, por exemplo, a questão do petróleo, né? Que nós exportamos bruto e trazemos refinado, então vem o diesel, que impacta toda uma cadeia logística, e da própria produção em si. Então, eu acho que é um erro dizer que essa reforma tributária vai colaborar na redução de custos e que vai ampliar o consumo. Ao contrário, ela vai ter um impacto efetivo tanto na oferta quanto no consumo. Ok, Carlos, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja um bom final de semana para você e esperamos ter você outras vezes aqui no Mercado e Companhia. Lembrando, Priscila, que essa proposta agora, ela volta à Câmara dos Deputados, esse texto aprovado no Senado volta à Câmara, porque sofreu alterações por parte dos senadores, e depois de tudo concluído, acontece uma transição gradual a partir de 2026, e essa reforma tributária estará totalmente implementada em 2033. Volto com você, Priscila, um bom final de semana a você e a todos.